Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula aí de cálculo diferencial integral, depois de uma semana aí que vocês tinham recesso, né, feriado na segunda. Mas vocês tinham atividades já no próprio dia, né? O professor já tinha encaminhado, eu vi que vários conseguiram fazer as atividades. Queria começar a aula dizendo, pessoal, que eu já finalizei a nota um de vocês, né, que era sobre o assunto dos limites. Então, eu fiz a média aritmética, como é que a gente tinha combinado, né, os 4 questionários que vocês fizeram. Então, eu peço que durante a noite vocês dão uma conferida lá no SIGA, se deu tudo certo, fizeram a média, se fechou a nota, né? Se alguém está com problema ou com alguma dúvida do porquê da nota, aí vamos combinar que no Tá travando, Alexandre. Pessoal, só para o Alexandre. Vocês estão escutando? Por favor. Tá ok aí? Tá. Então, às vezes em quando dá esses probleminhas aí de conexão, né? Ó, para os colegas tá normal, Alexandre. Mas provavelmente daqui um pouquinho deve tá estabilizando aí, tá? É, Então, a ideia, gente, é que, então, no final da noite, então, né, que todos acessem o SIGA e deixem uma conferida lá na sua nota. E se tem alguma dúvida, algum questionamento, para vocês irem me fazendo no final da aula, que daí eu vou olhando caso a caso, né, dando uma olhadinha lá no CAN e ver se apareceu para mim. Porque, às vezes, em quando pode acontecer, né, aconteceu já com uma colega de vocês, de fazer pelo celular e o celular puxar um outro e-mail, não aquele que está cadastrado no CAN. E por isso geralmente dá um probleminha nas notas, porque daí para o professor não aparece a nota que você faz com outro e-mail, a não ser aquele que você se cadastrou, tá? Então só esse recado, dá uma olhadinha na nota então até o final da web, e aí no finalzinho da web eu vou olhar caso surjam dúvidas, perguntas, né? Eu posso dar uma atenção mais especial para vocês. Então, pessoal, na semana passada eu passei um vídeo para vocês dar uma estudada, né? Que é uma explicação que eu fiz do conteúdo sobre uma introdução das derivadas, né? Estudar as derivadas a partir de um ponto de vista de um formulário, né? Onde a gente vê várias regras de derivação, né? É importante entender que esse processo de cálculo que vocês estão fazendo agora chama-se então derivação, que é o que a gente vai continuar. A derivada ela representa para nós um significado, ela tem um significado geométrico, que ela determina em um ponto o coeficiente angular de uma reta, né, de uma reta tangente. Mas ela também representa, do ponto de vista mais geral, de qualquer aplicação, uma taxa de variação, né? Então, quando eu estou calculando derivadas de alguma coisa, estou interessado em saber qual é uma taxa de variação daquela função, né? Um delta x sobre um delta y. Então, eu tenho uma variação entre duas unidades, entre duas grandezas, a gente pode pensar assim, tá? Então, o nosso primeiro objetivo aqui no cálculo é entender as fórmulas de derivação, né? Porque vocês vão aprender que derivar, né? Para fazer uma derivada, para fazer uma derivação, a gente precisa usar regras, né? São regras práticas, são teoremas que a gente não vai se aprofundar no ponto de vista da dedução de cada um deles, para a gente entender a partir da definição da derivada, né? Que seria uma outra abordagem que eu poderia trabalhar dentro do cálculo, mas mais num ponto de vista de operacionalizar as derivadas a partir de regras, e aí depois sim, você dominando como que você calcula várias derivadas, a gente pode pegar esse assunto e fazer algumas aplicações que a gente vai ver na aula de hoje. Então, eu vou fechar aqui a minha câmera, que deve ficar a tela cheia para a gente estudar o conteúdo. Tá? Então, mesmo que, né, se alguém ainda não deu uma olhada no conteúdo, sugiro que olhe da aula passada, né, que era um vídeo que tinha explicação, que é onde eu faço a introdução das derivadas. Mas na aula de hoje, a gente vai ocupar muitas daquelas regras básicas, né, para desenvolver o assunto, né? Então, eu posso ir trabalhando bem devagar conforme a gente ir trabalhando. Bom, a primeira coisa para você se situar é que vocês vão precisar usar durante a aula ou durante o restante da disciplina de cálculo um formulário, né? Um formulário onde você tem a função e a sua derivada, tá? Esse formulário ele está lá no SIGA.
Tá, gente? Eu já coloquei ele lá no Siga. Na aula, eu vou abrir aqui para falar para vocês. Vocês têm que localizar o formulário, que ele está na aula de limites. Aula 3, ó, o William já achou na aula 3. Então, esse formulário é muito importante vocês terem ele impresso, né? Porque ajuda muito quando vocês estão fazendo a conta, não precisar estar pulando de página em página lá no Can, né? Aí eu, quando vai fazer no caderno, então eu sugiro muito fazer a impressão desse formulário, né? Faz ele a impressão frente e verso, colorido, podem plastificar ele, que quando vocês vão precisar de uma derivada ao longo do curso, né? Em qualquer outra matéria, você vai dizer, faz uma derivada aqui, então vai ter as regras, essas regras vocês vão sempre poder consultar, isso facilita bastante, tá? Então no primeiro tópico eu comecei com algumas regras básicas, né? E hoje a gente vai ver várias regrinhas, né? Então vamos ver aqui desde as regras das funções trigonométricas. Então nesse lado esquerdo aqui do formulário, né, gente, aqui nesse lado esquerdo, onde você tem uma escrita assim, ó, y igual é a função, né? Ó, o seno, cosseno, n na x, ln, u vezes v, u dividido por v. Então, tudo isso aqui é a forma que vem a função, né? O que que você tem deste lado? Então, aqui deste lado, você tem uma simbologia de um y', tá vendo? Todas elas têm um y'. Este y' é uma simbologia para a derivada. Então, nesse lado aqui você vai ter a função, né? A função é a função. E deste lado você vai ter a sua derivada, né? Então, por exemplo, se você tem a função seno, a derivada vai ser o cosseno. Se você tem o cosseno, a derivada é menos seno. Se você tem a derivada e na u, a derivada é e na u vezes u'. Tem um ln, é o linha sobre u. E aqui, ó, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho da regra do produto. Produto, né? Que é uma regra envolvendo uma multiplicação, que tem, então tem uma fórmula para isso. E tem uma regra aqui que você tem uma divisão, né? Que daí também tem uma outra regra, né? Eu não vou explicar cada uma delas agora, porque acho que vai ter mais sentido quando a gente fizer isso no exercício, tá? Mas então é importante sim vocês ter o formulário sempre junto para poder resolver mais facilmente. Então, a gente vai começar olhando as derivadas do seno e cosseno, e aí tem alguns exemplos, ó. Calcular as derivadas das seguintes funções. Então, exemplo 1, tem a regra y é menos 3x na 4 mais o seno. Então, primeira regra que você tem que identificar, tem que derivar menos 3x na 4. Então, como que faz para derivar menos 3x na 4? Para derivar essa função, a gente precisa usar uma regrinha, que chama-se a regra lá da potência, que é assim, ó. Quando você tem um x na n, né, uma função x na n, a derivada, ou seja, o y desse x na n, vai ser nx n menos 1. Então, se você vai pegar lá para derivar x na 4, por exemplo, né? Você tem que derivar x na 4. E na frente dele tem um menos 3, né? Então, como que vai ficar esta regra? Você vai ter que pegar aquele 4 e botar para frente. Ó. Então, vai ficar menos 3 vezes o 4. Ó, o 4 veio para frente. Vai copiar o x. E em cima tinha 4, vai ficar 4 menos 1. Então, quando eu faço 3 vezes 4, eu tenho menos 12. 4 menos 1, x ao cubo. Então, por isso que a derivada de menos 3x na 4 vai ser 4 vezes o 3, 12, e subtrai 1, x ao cubo. E aqui do lado, agora eu tenho que derivar o seno. Aí eu vou olhar lá no meu formulário. Qual que é a derivada do seno? É o cosseno. Então, no lugar do seno, eu vou colocar cosseno. Então, a derivada y', a simbologia, vai ser menos 12x ao cubo, né, mais cosseno x. Vou explicar já mais um aqui, depois eu abro para as dúvidas. Então, na 2, eu tenho 3 vezes o cosseno. Ó. Então, eu tenho 3 vezes que multiplica o cosseno.
Agora eu olho lá em cima no formulário, ó, a derivada do cosseno é menos seno. Então, eu vou ficar 3 que multiplica menos seno, então fica o menos 3 seno. E o 2x ao cubo usa a mesma regra que a gente viu que é da aula passada. Ó. Esse 3 de cima multiplica com o 2, então vai fazer 3 vezes 2, 6, e em cima subtrai 1. Então, 3 menos 1, 2. Então, a derivada de 3x cubo vai ser 6x quadrado. E aí eu apresento, então, duas regrinhas envolvendo o seno e o cosseno, né? Dois exemplos. Então, se a função é g, a derivada é g'. Na verdade, sempre a função que está na frente, você coloca o símbolo linha, representa, então, a derivada daquela função. Conseguiram assistir o vídeo, pessoal? Conseguiram pegar? Eu vi que vários conseguiram fazer as atividades no Khan, né? Tiveram notas, mas conseguiram pegar um pouquinho sobre as derivadas. Em relação a este exemplo, tá tranquilo? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Já pode fazer. Se quiser abrir o microfone também para falar, fica à vontade para participar, tá? Tá tranquilo, Wagner? Alexandra também. Tudo bem, então vamos seguindo, né? Mas qualquer dúvida, vocês podem pedir. Professor, para um pouquinho e vamos retomar. Então, o próximo exemplo é duas funções, a função e na x e o ln. Bom, então sempre a gente vai estar recorrendo ao formulário. Então, o formulário eu tirei aqui, ó. Se lembra sempre que neste lado, sempre você tem a função. E deste lado aqui, a derivada. Agora, eu tenho que identificar aqui, ó, 4 vezes. Bom, o 4 é um número que está multiplicando, é só copiar, e eu tenho que derivar a função do e na x. Então, eu tenho que vir aqui. Bom, a função e na u representa e na u, né? Esse u' aqui só vai ter sentido para nós quando o valor aqui de cima não ser o próprio u. Então, sempre que for só x, vai ser o próprio e na x. Se tivesse um 2, a gente teria que derivar em cima, né? Porque a derivada do x é 1, então por isso dá para, via de regra, simplificar a fórmula, que a derivada do e na x é o próprio e na x. Então, se tem 4, vai ficar 4e na x. E agora eu trabalho aqui a derivar x ao quadrado. Então, a regra aqui é da potência. O 2 abaixa para frente, né? Fica 2x, e em cima era 2 menos 1. Então, 2 menos 1 fica 1. Não precisa aparecer esse 1. Por isso, então, a derivada de 4e na x é o próprio 4e na x mais 2x. E a questão número 2 fala o seguinte: considere a função f igual a 3ln de x mais 2. Como que eu vou derivar o ln? Então, a regra do ln é essa aqui, ó. A regra do ln é fazer o linha sobre u. Então, você tem que separar esse 3 na frente, tá? Por isso esse 3 está separado, ele não faz parte, ele só multiplica o ln. E nós temos que derivar o ln. Então, para derivar o ln, tem que usar a relação u' sobre u. U é sempre o que está dentro do arco. Então, aqui no caso, u é o x. Então, eu vou colocar no lugar do u, eu vou representar pelo x. E u' é a derivada do x. Então, a derivada só do x é 1. Então, a derivada do ln vai ficar 1 dividido por x. Então, como eu tenho um 3 na frente multiplicando, eu vou fazer 3 vezes o 1, que é 3 sobre x. Agora, alguém pode estar perguntando, mas e qual que é a derivada do 2? Esse 2 aqui é um número, e um número representa uma constante. Constante. E a derivada de uma constante, a gente viu isso no vídeo, espero que vocês tenham assistido da aula, da último tópico, da última aula, é sempre zero.
sempre a derivada de uma constante, né? Por exemplo, se você tem lá que um y é igual a 2, a sua derivada, esse 2 é uma constante, é zero. Então, era como se eu colocasse aqui mais zero. Aí, se eu coloco 3 sobre x mais zero, vai ficar o próprio 3 sobre x, né? Aqui a função chamava-se fx, então a sua derivada vai ser chamada de f' de x. Ok? Sobre essas duas funções, alguma dúvida? Ok, então seguimos. Próxima regra, agora sim a gente vai ver a regra do produto, né? O que é a regra do produto? É que nem sempre as derivadas a gente consegue resolver elas de uma forma direta, tá? Então, nesse caso aqui, eu até posso usar uma outra estratégia de multiplicar os polinômios, mas a gente vai optar por ver um pouquinho como é a regra do produto. O que é a regra do produto? A regra do produto deve ser aplicada quando eu tenho uma multiplicação, né? Eu tenho um produto entre dois termos. Então, a gente reparte isso como duas funções, uma função u e uma função v. E aí a regra do produto diz isso aqui, ó. Quando eu tenho uma função u multiplicada por uma função v, para derivar esta função eu tenho que fazer o seguinte esquema. Eu tenho que derivar o u, então eu vou escrever u', vezes a função v, mais a função u, vezes a derivada v'. Então fica u' v mais u v'. Né? Então eu tenho uma regra, né? E para aplicar esta regra, vocês vão ver na fórmula que eu tenho que, além de separar u e v, fazer as suas derivadas. Eu preciso do u' e do v'. Então, quem é a função u? Estou chamando de x ao cubo mais 3. Então, a derivada de x ao cubo é baixar o 3, que vai ficar 3x, e em cima eu vou subtrair 1 quadrado, então 3x quadrado. Derivada da constante é zero, então não preciso escrever. Então, u' é só 3x quadrado. Quem é o v? O v é 2x quadrado menos x mais 2, e aí eu vou derivar. 2 vezes 2, 4x. Derivada de 1x só, né? Então vai ficar 1 negativo. Derivada do mais 2 é zero, não precisa escrever. Agora eu vou copiar a fórmula, ó. Esta fórmula aqui, pessoal, você tira do formulário, né? É a fórmula lá das regras. É o v mais o v'. Então, nós vamos trocar. Onde eu tenho o 3x quadrado. Quem é o v? Toda aquela expressão. Quem é o u? Aqui. Quem é o v' está aqui. Então, neste momento que você fez a troca, ó, você já tem a derivada. Então, isso aqui é uma representação da derivada. Tá? Você já derivou. Qual é o próximo passo? É só organizar a expressão. Tá? Tem que ter bem em mente isso. Então, a primeira coisa, chama u, v, faz a derivada do u, faz a derivada do v, joga na fórmula. Jogou na fórmula, a tua função está derivada. Isso, às vezes, quando dá uma confusão nos alunos que estão começando a derivar e acham que tem que derivar de novo. Não. Substituiu na fórmula, você já fez o processo da derivação. Essa linha para baixo e essa outra aqui é só um processo de organização da tua conta, né? Organizar os dados, né? Você vai juntar os semelhantes, agrupar, certo? Então, como que eu posso fazer aqui? Você pode multiplicar 3 vezes 2 dá 6, x quadrado com x quadrado, x na 4. 3x quadrado com x menos 3x ao cubo. 3x quadrado com 2, 6x ao quadrado. X ao cubo vezes 4, então 4x na 4. X ao cubo vezes 1, menos x ao cubo. 3 vezes 4, 12x. 3 vezes 1, menos 3. Próximo passo, somos semelhantes. Né? Quem que é semelhante? X na 4 com x na 4. 6 com 4, 10.
x ao cubo com x ao cubo. Eu tenho menos 3, perdão, aqui, com menos 1, menos 4. X ao quadrado só tenho 6, 12x só tenho 12 e menos 3 só tenho menos 3. Então, fiz esses passos e aí terminou então a minha conta aqui embaixo, que representa então essa derivada, usando então essa regra, né, que chama-se regra do produto. Então, quando que vocês vão saber que tem que aplicar esta regra do produto? Quando você tem uma multiplicação, né? Se você tiver uma multiplicação, então, quando você tem uma multiplicação, né, entre duas funções, aí você pode usar essa regra, deve usar esta regra. Ok, pessoal? Isso é uma coisa nova, talvez num primeiro momento não fica tão visível os passos, mas vocês podem me perguntar, ó, separa a função, né, u e v em duas partes, faz a derivada. O próximo passo é jogar tudo isso aqui para a fórmula da regra. Aí a gente só substitui os valores, eu tenho a derivada. Aí no próximo linha a gente só vai multiplicar aqui os polinômios e juntar os termos semelhante para ter uma resposta aí mais simplificada possível. Coloca lá no chat se está ok, ou se tem dúvidas eu posso explicar de novo. Ok, então vamos seguir. Então, mais uma função agora x na 4 vezes seno. Então, o que eu tenho que observar? Que eu tenho um x na 4 e um seno de x. Então, isso é uma indicação que eu tenho um produto, porque eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Eu tenho duas funções. Então, não precisa ter o pontinho de vezes aqui no meio para identificar que isso é um produto. Né? E aí a gente chama a primeira parte geralmente de U e a segunda parte de V. Na regra do produto, não importa quem você chamar de U e quem você vai chamar de V, tá? Tanto faz, porque a ordem dos fatores, né, não altera o produto. Na divisão, sim, porque a regra da divisão tem um diferencial na sua montagem, vamos dizer assim, né? Do termo primeiro e do segundo tem do que está no denominador e no denominador tem diferença. No produto, né, como só vai multiplicar, não vai ter diferença. Primeiro passo, vou separar isso aqui, U e V. Então, U é x na 4, V é o C. Quem é a derivada de x na 4? Então, para derivar x na 4, a gente precisa pegar aquele 4 e jogar para frente. Então, vai ficar 4x, 4 menos 1 em cima, x ao cubo. Então, 4x ao cubo. E aí tem que derivar o seno. Aí a gente tem que olhar lá na tabelinha de fórmula, ó. Tem lá escrito assim, y é igual a seno de u. Qual que é a derivada do seno de u? Deve estar escrito cosseno de u vezes o linha. Ou linha vezes o cosseno. Quem tem o formulário, confere para mim que é o cosseno. Derivada do seno é o cosseno que a gente viu antes. Ó, o William colocou ali que sim, né? Wagner também. Obrigado, gente. Então, nós temos que a derivada do seno é o cosseno. Agora, eu vou pegar, então, minha fórmula, que está aqui, e vou trocar o linha, então, 4x ao cubo, vezes o v, seno de x, mais o x na 4 vezes o v', que é o cosseno. Então, nesse caso aqui,
Ao fazer esta multiplicação, eu posso perceber que eu tenho x ao cubo e x na 4, eu tenho seno, eu tenho cosseno, não consigo mais simplificar. Então, terminou aí a conta. Tudo bem a questão 2, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok, tranquilo, beleza. Uma outra maneira de aparecer dentro das derivadas, pessoal, o produto ele pode aparecer como tabelas ali no que ele chama assim, regra do produto na forma de tabela. Então diz assim, ó, a tabela a seguir lista os valores das funções f e g, né, e suas derivadas, f' e g' para um ponto, então x igual a 4. Aí diz a função x vale, quando x vale 4, a f de x vale menos 4, a g de x vale 13, a derivada do f é o f', então aqui a derivada é 1, e o g' é 8. Seja a função f definida, então, aqui como f de x igual a f de x minúsculo vezes g de x, e ele pede a questão qual que é a derivada no ponto 4, f grande de 4. Então, nesse problema aqui, o Khan está trabalhando com letras f e g, né? Como eu ensinei para vocês a derivada usando u e v, né? Ó, eu ensinei vocês a usar a fórmula u e v, né? Então, a minha sugestão é a gente transformar esse problema nas mesmas letras que a gente tem. Então, eu vou escrever que no lugar do f é o u, e aí no f' é o u'. No lugar do g, eu vou dizer que é o v. Então, no g' é o v'. Tudo bem? Trocar as letras para as mesmas letras do nosso formulário? Né? Claro que dava para adaptar também a fórmula do nosso formulário para essas letras, mas na minha cabeça é mais fácil, no meu entendimento, usar a mesma regra que eu já estou acostumado na tabela de fórmulas, né? Eu acho que me consigo entender melhor, né? Daí cada um também pode analisar se prefere confeccionar uma nova fórmula e transformar usando esta regra, também pode, tá? Então aqui eu vou tirar os dados. Então, U é menos 4, o' é 1. O V é 13, o V' é 8. Tudo bem? Vou tirar os dados? Só reescrevi eles, né? Agora vou pegar até a fórmula, né? Então a fórmula é U'. Então, o U' é 1, o V é 13, o U é menos 4 e o V' é 8. Só vou multiplicar. 1 vezes 3, 13. 4 vezes 8, 32. 13 menos 32, menos 19. Então, esse é um tipo de conta que a gente tem que substituir e vir aqui no cano é de marcar e digita a resposta, então, menos 19. Tranquilo, pessoal? Ok, essa também? Muito bem. Então, vamos seguir aqui, ó. Agora, vamos olhar para a regra da divisão. Então, o que é a regra da divisão? Do quociente, né? A regra do quociente é quando tem uma divisão entre os termos. Então, tem que usar essa fórmula U sobre V. Então, perceba que na regra da divisão, o V sempre vai estar embaixo, porque ele trabalha diferente na fórmula, vai ficar um V quadrado embaixo e em cima tem esta relação. Então, necessariamente, nesta regra, a parte de cima vai ser o teu U e a parte de baixo vai ser o teu V. Então, o U, vamos separar aqui a fórmula, ó. O U vai ser o E na X e o V vai ser o seno. Qual que é a derivada do E na X? A gente viu antes que a derivada do E na X, só o E na X, é o próprio E na X. E também a gente já viu antes que a derivada só do seno é o cosseno.
Então, nosso trabalho simplesmente é jogar isso aqui para a fórmula, né? Qual que é a fórmula que eu tenho aí? Você tem a fórmula da divisão. Então, U', então é E na X, vezes o V, seno de X. Menos U é o E na X, o V' é o cosseno. E embaixo eu vou dividir pelo seno ao quadrado. O que que eu posso fazer dessa expressão para essa, né? Eu posso verificar que aqui na frente, junto com o E na X, com o menos E na X, ele repete, né? O E na X, né? Então, eu posso colocar ele para frente, que a gente chama em evidência. Eu abro um parênteses que está multiplicando, só copio o que sobrou. Sobrou um seno e um menos cosseno. E quando eu faço seno ao quadrado, é a mesma coisa que fazer seno vezes seno, né? Então, se eu tenho que multiplicar seno ao quadrado, é fazer assim, ó, seno vezes seno. Então, eu tenho um seno, quando eu multiplico, eu posso escrever seno de x ao quadrado. E o seno de x, a simbologia do seno é sempre aparecer o quadrado em cima do n, tá? Mas entendam que isso é a mesma coisa que isso, né? No primeiro momento, quando a gente começa a trabalhar com seno e cosseno ao quadrado, pode gerar um pouco de confusão de entender que esse quadrado, que o x não está junto, né? Mas é uma simbologia matemática que o quadrado do seno sempre vai vir em cima do n, mas que ele representa isso aqui, que é o seno sempre vai estar junto com o arco, todo ele é ao quadrado. Vamos apagar aqui. E aí terminou. Perguntas, dúvidas? Ou tudo ok ainda? Então, tenham cuidado quando tem divisão, que a parte de cima necessariamente eu preciso chamar de U e a parte de baixo de V. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, vamos seguir. Mais um exemplo agora envolvendo também tabelas, ou na forma de tabelas, de vez em quando ele pode vir assim, ó. Seja f uma função dada f de 2 igual a menos 4 e f' de 2 igual a 4. Então, o f aqui para nós vai representar o u e o f', o u'. E a função g eu vou chamar então de v e a função g' de v', né? Agora eu tenho que cuidar o seguinte aqui, ó, o V, eu não tenho V', né? Então eu tenho o U e o', mas não tenho o V'. E aí a gente vai escrever aqui do lado, ó. O U é menos 4, a derivada de menos 4 no ponto 2 é 4. Então, essa escrita aqui é o meu F. E o V é o G. Então, no lugar do G, eu vou colocar 3x ao quadrado. E eu tenho que derivar o 3x ao quadrado. Então, qual é a derivada do 3x ao quadrado? É 6x. Só que, nesta regra, ele pede toda a derivada no ponto 2. Então, percebe que eu vou ter que pegar esse 2 aqui e trazer aqui para cima, ó, e trocar esse x por 2. Né? 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. E depois aqui embaixo também eu vou trocar esse x por 2. Ó. 6 vezes 2, que está aqui embaixo, 12. Então eu tenho o U, que é menos 4, o U', que é 4. Eu tenho o V, que é 12, e o V', que também é 12.
vou pegar a fórmula da divisão e vou trocar o linha 4, V12, menos o U, menos 4 vezes o V' 12. 4 vezes 12, 48. 4 vezes 12, 48. Menos com o menos fica mais, 12 ao quadrado, 144. Esse mais esse, 96 sobre 44. Posso dividir isso aqui tudo primeiro por 12, para simplificar, né? Então, eu fiquei com 8 sobre 12, e aqui de novo eu posso dividir isso aqui por 4, e esse de baixo por 4 também. 8 por 4, 2 sobre 3. Então, a resposta final aqui seria digitar 2/3. Então, nesse tipo de questão, eu primeiro tenho que identificar que ela tá me dando uma informação tipo que pela metade, né? Ela está me dando a função f, a sua derivada, e a função g não deu a derivada. Então, eu tenho que calcular primeiro a derivada da função que está embaixo e aí fazer a divisão, né? Porque o problema pede isso aqui, ó, qual que é a f dividido por g. Ou isso aqui é a função u sobre v, e eu preciso encontrar a sua derivada u y'. Ok, pessoal? Perguntas, dúvidas? Então, a próxima questão pode aparecer assim, ó, considere o y como uma divisão e pede qual é o valor de dy de x, tá? Então, isso aqui foi importante trazer essa questão, porque quando aparece a expressão dy de x, é simplesmente para você encontrar a derivada. Mas quando ele fala no x igual a 1, é calcular a derivada da função, e depois que você tem a resposta final, você troca o x por 1, tá? Então, a primeira coisa, a parte de cima é o u, a parte de baixo é o v. Então, u é x ao cubo mais 2. Qual que é a derivada? É 3x². Derivada da constante, 0, não precisa aparecer. Derivada de 2x, 2. Derivada da constante, 0, também não precisa aparecer. Fiz as duas derivadas. O próximo passo é substituir tudo isso nos pontos, né? Então, eu tenho assim, ó, a regra u' 3x ao quadrado vezes o v menos o u vezes o v', tá aqui. E embaixo, 2x menos 1 ao quadrado. Então, eu posso multiplicar esse com esse com esse, o 2 com esse e o 2 com esse. Quando eu faço 3x² com 2x, dá 6x ao cubo. O 3x² com 1 dá menos 3x². O 2 com x ao cubo dá menos 2. 2 com 2 dá 4, só que com esse menos que faz o jogo, menos 4. O que eu posso fazer aqui? Juntar, né? Quem tem x ao cubo com x ao cubo. Então, eu tenho 6 e tenho menos 2. Então, fiquei com 4. Copiei o 3x² e copiei o 4. E a parte de baixo também é só reescrever. Então, aqui você já teria uma resposta da derivada dessa função, né? Só que agora a pergunta era qual que era o valor de dy sobre dx em x igual a 1. Então, por causa deste em x igual a 1, eu preciso substituir nesta função o valor do x, né, por 1. Então, eu vou ficar com 4 vezes 1, menos 3 vezes 1, menos 4. Vamos resolver isso? Tenho 4, com 4 cancela. Aqui, ó,
4 com 4 cancela, sobrou só menos 3 em cima. E embaixo, 2 vezes 1 fica 2, tira 1 fica 1, ao quadrado fica 1. Então, menos 3 por 3, resposta final, menos 3. Então, essa é uma questão, mais um exemplo, né, envolvendo então a regra da divisão. Ok, até aqui, pessoal? Beleza. Então, para a gente ir finalizando, ó, se eu tenho agora as funções tangente, cotangente, secante, cossecante, eu vou pegar primeiro o formulário, tá? Ó, a função é essa, tangente. Aí você tem que fazer a derivada da tangente. Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Isso aqui você vai olhar no teu formulário, né? Então, a derivada da secante é secante ao quadrado. Bom, o problema ia terminar ali se fosse só a derivada, mas nesse caso aqui ele pede a derivada no ponto zero. Então, se você tentar calcular só a secante ao quadrado de zero, a gente não tem na calculadora. Na calculadora normal, né? Nessa calculadora científica não tem. Então, qual que é o recurso? Né? Quando eu não tenho, eu preciso usar uma identidade trigonométrica. Aonde que eu acho uma identidade trigonométrica? No verso do formulário, tá? Verso formulário. Então, lá no verso do formulário está escrito assim, que quando eu tenho uma secante, a secante é a mesma coisa que 1 sobre cosseno. Então, se eu tenho secante ao quadrado, eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, eu usei desse processo daqui para cá uma identidade trigonométrica. Percebe? Você não derivou. A derivada está aqui em cima, já fiz a derivada. Agora eu só fiz uma substituição usando uma identidade trigonométrica. E por que a gente faz isso? Porque o cosseno você tem na calculadora. Né? Então, se você usar na calculadora de vocês aí, calculadora, e tirar o cosseno de zero, estão com a calculadora junta, tira lá para mim, cosseno de zero. Lembra de deixar ela em radianos, né? Então, o cosseno de zero deve ter dado 1. Confere para mim que o cosseno é 1. Obrigado, Alexandra Wagner. Então, eu vou trocar no lugar, vou fazer 1, então 1 ao quadrado, né? Dividido por 1. Então, deu 1. E terminou a minha conta. Então, tem que essas das trigonométricas ter esse cuidado aí que a gente vai precisar fazer umas trocas. Bem parecido lá da onde vocês trabalharam com os limites, né? Então, pode usar a mesma ideia que usou para os limites. Mas é importante entender os passos. Primeiro, faz a derivada. Segundo passo, posso trocar o zero no lugar do x e tirar na calculadora? Sim, então faça. Não deu, não tem a função, né? A resposta não tem na calculadora. Então, você pode usar uma estratégia de pegar uma identidade trigonométrica. Vamos ver mais uma, então? Acho que eu tenho mais uma, se eu não me engano. Isso, ó. Se eu quero pegar a derivada da secante, então qual que é a derivada da secante?
é a secante vezes a tangente. Então, ó, a derivada da secante é a secante vezes a tangente, né? Como que eu sei a derivada? Dy sobre dx, isso tudo é y'. Só que eu quero saber a derivada no ponto π. Então, antes de eu substituir o meu x por π, ó, aconteceu a mesma coisa que antes, ó. Eu tenho que resolver uma secante de π. E secante de π não tem na calculadora. Então, como eu não tenho uma função pronta na calculadora, eu uso a estratégia de pegar uma identidade. Então, a identidade trigonométrica é 1 sobre o cosseno. Para quem está usando daqui um pouco um recurso, uma calculadora online, né? Vamos imaginar que vocês estão usando aí uma calculadora online que tem a secante já embutida dentro da sua programação. Aí você não precisa usar a identidade, você pode simplesmente calcular lá, ó, a secante de π vezes a tangente de π. Tá, gente? Se alguém está usando né? Esse é o problema. A derivada é isso. Então, se você está usando lá uma calculadora online que tem a secante embutida, pode usar direto. Mas, via de regra, quem usa calculadora científica não tem essas funções, porque a calculadora científica padrão só vai ter seno, cosseno e tangente. Aí a gente usa a identidade, troca a secante por 1 sobre cosseno. Agora, daqui para cá, é só substituir o x por π e por π. Então, o cosseno de π, né, cosseno segundo a função π, é menos 1. A tangente de π é zero. 0 vezes este 1 vai ser zero. E aí terminou a conta. Perguntas, pessoal? Tranquilo, tudo certo. Muito bem, pessoal. Espero então que vocês tenham conseguido acompanhar, porque isso aqui é tudo novidade, né? Mas quem se dedicou já na semana passada e foi fazendo as regrinhas básicas vai ter uma ajuda muito grande já para entender e compreender essa aula e as próximas. E as derivadas são assim, ó, todas as aulas agora a gente vai ocupando a derivada. Então, se alguém ainda não fez as atividades, né? Lembra que o CAM permite fazer mesmo que atrasado, mas é mais importante do que nota, né? Vocês pensarem que é importante para vocês aprender a derivar, né? Porque aquelas regras básicas a gente ocupa bastante, quase todas as aulas a gente vai resgatando, né? Dentro das derivadas. Com isso, o pessoal vai ficar então as recomendações que eu já fiz para a aula de hoje, só trabalhar lá no CAM. Vou deixar aqui para vocês uma mensagem. E aí, pessoal, agradeço aí pela participação de vocês na web. Espero que tenham gostado dessa aula. Desejo uma boa noite, uma boa semana. E aí, pessoal, fico à disposição agora, se alguém tem dúvida no conteúdo que vai praticar, ou se ficou com alguma dúvida nas notas. Dá uma olhadinha aí se alguém não olhou lá no Siga e pode me perguntar que eu vou ficar à disposição para tentar ajudar vocês a sanar essas dúvidas, certo? Boa noite para os demais. Então, qualquer dúvida, pode chamar lá no e-mail, né? Ou colocar lá no Siga, né? Com um questionamento sobre o conteúdo. Boa noite.